la usurpadora, esperando por tu amor. Paola grita exigindo saber o porquê que Paulina está ali. Elvira tenta expulsá-la, mas Paulina bate o pé que dali ela não sai. Paulina enfrenta Paola e avisa que pode acabar com ela usando o diário, que está em suas mãos. Rodrigo levanta a hipótese de Carlos Daniel aceitar as condições de Paola. Piedade lembra que Paulina só está escondendo o diário para preservar Carlos Daniel de um escândalo. Carlos Daniel lembra que Edmundo está defendendo Paulina com tanto fervor que tem algo a mais ali. Osvaldo deixa claro que torce para que Paulina seja feliz, mesmo que com Edmundo. Edmundo garante que vai fazê-la muito feliz. Paola manda Elvira se retirar. A vilã grita que Paulina é sua inimiga e não quer vê-la. Paulina pede para a irmã reconsiderar, pois está doente. Paola recomenda que Paulina não dê ouvidos a Carlos Daniel, pois vai reconquistá-lo, mesmo inválida. A vilã cai na risada, citando todas as qualidades do marido, já que Paulina sabe de tudo, pois o ama. Paulina admite com todas as letras que ama Carlos Daniel, e de uma maneira muito diferente de Paola. Carlos Daniel, vovó Piedade e Rodrigo debatem a situação de Paulina. Carlos Daniel detona Paulina, a chamando de egoísta e teimosa. Enquanto isso, Paulina tem certeza de que Carlos Daniel não vai aceitar as exigências de Paola. A vilã exige que a irmã o convença, apesar do diário. Paola não tem medo do diário, pois quem vai se ferrar é a família. Além disso, Paulina roubou sua vida. Paulina afirma que não roubou nada. Paola pega no braço de Paulina com força e garante que vai dizer no tribunal que ela ameaçou matá-la para usurpar seu lugar. Paola quase joga o braço de Paulina longe e ordena que ela vá embora, pois são inimigas. Paulina avisa que vai rezar pela irmã. Paola grita para ela ir embora logo. No dia seguinte, Elvira dá o telefone de Montesinos para Paola. A vilã ordena que o capacho ligue logo para o doutor. Leandro visita a Abigail e conversa sobre Viviana. Ele revela que Viviana corre perigo se o Willy voltar à fábrica. Viviana escuta Leandro jurar matar o Willy para defendê-la e diz oi a ele. Fabiola percebe que Luciano está estranho e recomenda que ele não se meta em nada dessa história. Luciano, por sua vez, confessa que mudou muito desde que se casou e que não vai se perdoar caso não ajude Paulina. Fabiola propõe que o marido escreva uma carta apenas. Em Cancún, Célia e Filó descobrem pelos jornais que o julgamento vai ser em breve. Célia comenta que, graças à melhora da mãe, vai voltar para a capital logo logo. Filó pede para ir junto, até porque é uma ótima ideia que as duas deponham no julgamento para ajudar Paulina. Carlos Daniel manda Lalinha reunir os empregados no quarto de Paola. Montesinos descobre por Elvira que Paola quer falar com ele. Paola recebe a ligação e pede a ajuda do advogado. Carlos Daniel instrui os funcionários da mansão a revistarem o quarto de cima a baixo, pois o diário tem que aparecer já. Carlos Daniel dá a ordem para examinarem cada canto do quarto. Todos, incluindo ele, viram o quarto de cabeça para baixo. Paola marca uma reunião com Montesinos para as 3 da tarde. A megera ri com Elvira sobre a irmã penar nesse julgamento. Luciano decide escrever para Paulina para avisar que está disposto a ajudá-la. Fabiola apoia o marido em tudo. Luciano se pergunta se é bom ir logo para a capital resolver isso. Leandro avisa que está indo embora. Viviana pede para ele ficar para conversarem. Ele aceita e ela sai para estender uma roupa, mas já volta. Abigail garante a Leandro que Viviana gosta dele. A madrinha revela que a afilhada cortou relações com Willy e até vai retirar a denúncia. Ninguém encontra o diário de Paola no quarto de Paulina. Lalinha opina que pode estar no jardim ou na garagem. Carlos Daniel pergunta do paradeiro de Piedade e Cacilda lhe diz que a vovó está no quarto dela. Lá, os dois conversam sobre o diário e não imaginam onde possa estar esse bendito livrinho. Viviana pergunta se Leandro ainda gosta dela. Ele assume que sim, mas não está disposto a bajulá-la. Leandro quer ir embora antes que dê uma surra em Viviana igual uma criança. Ela quase implora para ele não ir. Viviana sai para passar um café, enquanto Abigail implora para Leandro proteger sua afilhada.
Ele jura que se casará com ela se ela provar que mudou. Montesinos reclama de Paola não ter lhe chamado antes. Ela se faz de vítima e provoca a raiva de Montesinos sobre Paulina. Paola começa a inventar as maiores mentiras sobre a irmã, a culpando sobre a usurpação e alegando que foi obrigada por ela. Montesinos assiste Paola soltar as maiores lorotas da humanidade, como Paulina tê-la ameaçado de morte e não ter denunciado ela por ter medo dela ter cúmplices. Paola se faz de abnegada que quer voltar para o lar e para os filhos. Montesinos decide falar com Carlos Daniel, preocupando a megera. Carlos Daniel se lembra de Paulina o rejeitando e lamenta a situação, enquanto imagina um beijo apaixonado na amada. Lalinha avisa Carlos Daniel que estão esperando ele lá embaixo. Carlinhos agradece a Isabel, Moacir e Antônia por terem cuidado dele esse tempo todo, pois Piedade e Adelina já contaram tudo. Carlos Daniel aparece e pergunta o que os queridos fazem lá. Isabel e Moacir explicam que vieram agradecer por Antônia estar livre. Carlos Daniel lembra que ela errou, mas deu tudo certo. Antônia se mostra arrependida. Isabel garante que vai mantê-la na linha. As duas quase discutem de novo. Piedade lembra que Isabel salvou seu neto e os Bracho devem gratidão eterna a eles. Isabel e Piedade se abraçam emocionadas. Paola pede para Montesinos não falar com Carlos Daniel, pois ele está desejando Paulina. Ela avisa que vai ao julgamento, pretendendo que Paulina se arrependa. Leandro chega à fábrica. Carlos Daniel quase morre de impaciência com esse julgamento, que será no dia seguinte. Ele comenta com Rodrigo da situação de Paola. Carlos Daniel espera que o filho veja Paola e Paulina em sua frente e adivinhe qual ele ama mais. Após ser chamada, Paulina aparece na sala de Silvano e pergunta o que ele quer. Leandro pede para ter uma conversa com Rodrigo. Eles se acomodam no escritório. Leandro revela que está disposto a se casar com Viviana. Silvano lamenta que vai perder Paulina se ela for libertada no julgamento e pede desculpas por qualquer coisa, garantindo que ele mudou e que agora ela vai deixar um legado naquele presídio graças a ela. Paulina avisa que se for condenada vai ter uma bela conversa com ele, pois as coisas precisam mudar mais ainda. Carlos Daniel visita Edmundo, que cobra o diário. Carlos Daniel revela que Paulina surrupiou o diário e não pretende dar. Edmundo convida Carlos Daniel a irem juntos visitar Paulina. Rodrigo se choca por Leandro dar uma chance para alguém tão mal falada como Viviana. Leandro conta que até vai para fora da cidade quando se casar com ela. Rodrigo promete ver se arranja um cargo de representante de vendas fora da cidade para ele, caso isso aconteça. Brígida acha que Osvaldo vai se chatear ao saber que ela e Lourdes estavam escondendo as ligações de Edmundo. Brígida defende Paulina. Lourdes acha Paulina perigosa apenas por ser tão boa e admite que se perder Osvaldo, não terá motivos para viver. Osvaldo aparece e insinua que está querendo ir embora. Na clínica, Viviana termina de fazer sua consulta. Abigail pergunta se a afilhada está grávida. Paulina informa a Eulália que vai para seu julgamento no dia seguinte. Eulália afirma que vai sentir muita falta dela. Paulina é avisada que tem visita. Em seguida, ela dá de cara com Edmundo e Carlos Daniel. Paulina assume que está tranquila quanto ao julgamento. Edmundo informa a Paulina que Paola contratou um advogado e é provável que ele adie o julgamento para dar tempo de conseguir as provas necessárias contra ela. Paulina se dá conta de que a bruxa da irmã cumpriu a ameaça. Carlos Daniel revela que o advogado de Paola é Montesinos. Edmundo fala tranquilamente que não está com medo do julgamento, pois tem certeza de que Paulina vai entregar o diário a ele. Paulina se irrita por Carlos Daniel ter contado da existência do diário. Edmundo ressalta que Paola não merece um pingo de consideração, mas Paulina segue batendo na tecla de que ela está doente. Edmundo e Carlos Daniel reiteram que Paola está super lúcida. Carlos Daniel insiste para que ela lhe dê o diário. La usurpadora, esperando por tu amor.
Osvaldo entrega o cheque em branco para Brígida, alegando não ter sido necessário, graças a Deus, que nunca desampara os inocentes. Osvaldo pede paz para a esposa. Brígida pergunta se Paulina vai se safar dessa. Osvaldo confirma, pois o advogado dela é muito bom e ainda por cima está apaixonado por ela. Depois que ele se retira, Lourdes reclama de Osvaldo ainda sentir ciúmes de Edmundo. Viviana revela à madrinha que não está grávida e que seus mal-estares foram devidos ao estresse. Abigail fica feliz e confia que Leandro vai amá-la, mas Viviana acha que não, apesar de já gostar dele. Rodrigo informa a Verônica que Leandro vai sair da fábrica. Paulina avisa que não vai entregar o diário, pois morreria de vergonha por Paola. Edmundo e Carlos Daniel insistem e destroem todos os argumentos da burra, mas ela está decidida a não dar o diário mesmo. Carlos Daniel implora para Paulina perceber que Paola não vai ter qualquer consideração contra ela, mas Paulina não se importa de ser reduzida a pó. Carlos Daniel pede para Edmundo desistir de tentar convencê-la. Paulina lamenta. Verônica fica sabendo da decisão de Leandro e admite que ele só ficou com ela por despeito. Rodrigo estranha a resignação de Verônica, mas ela se mostra totalmente a favor da felicidade de todos. Rodrigo amaldiçoa Willy. O assunto muda para Paulina. Verônica torce para a querida ser libertada. Do nada, alguém aparece dando boa tarde e Rodrigo se exalta vendo quem é. Eulália informa a Paulina que ela tem visita, e ela estranha. Paulina dá de cara com alguém misterioso e se surpreende. Eita, como essa novela tá misteriosa. Luciano se apresenta para Rodrigo e pede para falar com Carlos Daniel. Como ele não está, o papo vai ser com Rodrigo mesmo. Rodrigo pergunta se ele quer dinheiro, mas Luciano revela que veio salvar Paulina da cadeia. Osvaldo oferece ajuda a Paulina. Ela tenta sair, mas ele a segura jurando arrependimento. Paulina exige que ele vá embora. Rodrigo chama Luciano de chantagista, mas ele revela que está até juntando dinheiro para devolver a grana extorquida dos Bratio. Luciano garante que mudou e quer ajudar Paulina. Enquanto isso, Osvaldo promete ficar ali até Paulina escutá-lo. Ela se recusa a ouvir qualquer coisa e vai embora da sala de visitas. Luciano jura pela filha que vai nascer que vai defender Paulina. Ele pede para falar com a coitada, mas Rodrigo nega, pois Paulina pode recusar a ajuda dele. Luciano pergunta de Paola e Rodrigo revela que ela está em uma cadeira de rodas. Piedade prefere nem falar com Paulina, já que quando ela diz não, é não mesmo. Carlos Daniel reclama da situação. Rodrigo liga para o irmão e diz que tem uma testemunha a favor de Paulina em sua frente, mas não vai contar quem é. Carlos Daniel conta da ligação para Piedade e ela manda ele ir correndo para ver quem é essa pessoa. Carlos Daniel canta pneu indo embora. Rodrigo pede para Luciano manter sua palavra. Osvaldo se sente mal lembrando dos momentos felizes com Paulina. Enquanto isso, Silvano telefona para Paulina e avisa que Osvaldo ainda está na sala de espera e não pode tirá-lo de lá. Paulina se recusa e desliga na cara de Silvano. Carlos Daniel chega às pressas na fábrica. Ele avança para bater em Luciano ao vê-lo, mas Rodrigo impede. Luciano deixa claro que vai defender Paulina e vai devolver o dinheiro da extorsão. Rodrigo convence Carlos Daniel a aceitar. Os três decidem ir logo falar com Edmundo para incluí-lo na defesa. Eulália informa a Paulina que Osvaldo ainda está esperando por ela. Paulina fica fula da vida, pois esse homem acabou com sua vida. Eulália sugere que ela o atenda para pelo menos colocá-lo em seu lugar. Carlos Daniel explica a Edmundo que Luciano é testemunha da usurpação de Paola. Eulália segue insistindo que Paulina precisa colocar o diabo no lugar dele. Paulina se dá por vencida e decide vê-lo. Em seguida, Paulina manda Osvaldo falar o que quiser e ir embora. Luciano assina os documentos para a defesa. Edmundo reúne a papelada e diz que é suficiente. Ele pede para Luciano chegar bem cedo ao tribunal. Luciano garante a todos que não se arrependerá. Paulina afirma que jamais vai perdoar Osvaldo e sugere que ele sinta orgulho de ter arruinado a vida dela. Com sua cara de dor de barriga, Osvaldo afirma que sente muita vergonha de tê-la prejudicado e admite que não vive sem ela.
Paola decide dormir cedo para estar poderosa para o dia seguinte. Elvira massageia a bruxa enquanto ela anseia para destruir Paulina e deixá-la muitos anos na cadeia. Paola afirma a Elvira que Paulina deve ser castigada por não tê-la ajudado a se reconciliar com Carlos Daniel. Paulina se cansa das ladainhas de Osvaldo e tenta ir embora, mas ele implora para que ela aceite sua ajuda incondicional. Osvaldo quase chora pedindo perdão. Paulina é vencida pelo cansaço e o perdoa, mas avisa que não quer mais vê-lo. Ela sai, deixando-o na lama. Leandro dá de cara com Abigail trabalhando e a recrimina por estar fazendo esforço. Ele pede para conversarem. Leandro revela que avisou na fábrica que vai se demitir assim que se casar com Viviana e quer que Abigail os acompanhe para onde forem. Carlinhos pergunta se a mamãe voltará para a casa depois do dia do julgamento. Piedade nega. Carlinhos e Lisete batem boca. Vovó Piedade lembra que o bisneto deve depor e contar toda a verdade sobre o falso sequestro. Lisete provoca Carlinhos e ele persegue a irmã. Abigail se recusa a acompanhar Leandro e Viviana, pois quer que eles aproveitem a vida de casal a sós. Leandro chama a Abigail de madrinha também. À noite, Osvaldo chega em casa e Lourdes pergunta se ele estava mais cedo no cangote de Paulina. Leda acha difícil que Paulina vença o julgamento, mas Edmundo está confiante, ainda mais que conseguiu uma nova testemunha, Luciano Alcântara. Leda fica chocada em Cristo que ele voltou à cidade e fofoca que ele era um mega amante de Paola. Edmundo só sabe que esse Zinho vai ajudar Paulina no julgamento. Carlinhos e Lisete recebem Carlos Daniel bem felizes. Ele manda os filhos irem dormir. O papo das crianças divertem Carlos Daniel e Piedade. Os dois partem para a sala. Carlos Daniel revela que Luciano vai depor a favor de Paulina, surpreendendo a vovó. Leda pergunta se Luciano está morando na cidade. Edmundo nega e conta que ele está hospedado no Hotel Royal. Leda e Edmundo brindam a liberdade de Paulina. Osvaldo admite que foi visitar Paulina, irritando Lourdes. Ele implora para ter paz com a esposa, senão pode amá-la. Lourdes se frustra. Carlos Daniel revela à vovó que Luciano está arrependido. Ele lamenta por Paulina não ir morar lá depois que for solta. Carlos Daniel se equipara a Verônica, que é outra coitada no assunto do amor. Piedade pergunta se o neto realmente gostou de Verônica. Carlos Daniel lembra que foi algo passageiro e agora a única mulher de sua vida é a vovó Piedade. Finalmente chega o dia do julgamento. Batem na porta do quarto de Paola e Elvira vai abrir. Paola ordena que ela despache se for Paulina. Enquanto isso, Luciano abre a porta de seu quarto para Leda e ela já vai entrando. Pedro espera a Adelina do lado de fora da casa de Stephanie. Adelina se despede da filha e passa recomendações para a empregada cuidar dela. Willy telefona para a casa e fala com Adelina. Carlos Daniel entra no quarto e pede para Elvira se retirar. Ele anuncia que Paola será desmascarada, pois tem uma nova prova contra ela que nem mesmo Paulina sabe. La usurpadora, esperando por tu amor. Leda acha que Luciano segue o mesmo interesseiro e sugere que ele deponha contra Paulina, por ser mais sem vergonha que Paola. Leda assume que odeia Paulina e, se depender dela, a rival vai apodrecer na cadeia. Luciano reitera que mudou. Leda oferece o triplo do que estão pagando a ele para ele mudar de ideia. Stephanie manda a Adelina avisar a Willy para ele ligar mais tarde, pois está cuidando do neném. Adelina passa o recado e Willy grita que não vai desligar enquanto Stephanie não atender. Stephanie toma o telefone e desliga na cara de Willy. Adelina tem certeza que Willy vai aparecer lá do nada. Stephanie não tem medo. Carlos Daniel ordena que Paola não vá ao tribunal para não se expor ao ridículo. Paola afirma que não tem medo de nada. Carlos Daniel sai e Paola joga um beijo debochado para ele. Mais tarde, Carlos Daniel se despede de Piedade e Adelina. As duas desejam seus votos de boa sorte para Paulina. Piedade ordena que o neto acredite no poder da virgenzinha. Lisete pula na janela do carro e pede para o irmão dar um beijo na mãe e cobrar sua fantasia de Mulher Maravilha. Magnólia, Olinda e Tamara desejam boa sorte para Paulina.
e lamentam que ela vá embora. Emiliana sugere que Paulina vá logo arrumando suas coisas para ir para casa. Paulina afirma não ter casa, esquecendo da doação de Douglas. Tamara recomenda que a amiga se produza para conquistar a simpatia do juiz. Paulina não sabe se vai ser liberada ou trancafiada. No tribunal, Carlos Daniel explica a Carlinhos que ele deporá primeiro que todos os outros, longe de Paulina. Carlinhos pergunta se a mãe vai para casa quando for solta, deixando Carlos Daniel sem saber o que responder. As três amigas elogiam a beleza de Paulina. Emiliana anuncia que Serrano chegou para buscá-la. Olinda, Magnólia e Tamara se despedem da querida. Paulina cumprimenta Edmundo e aproveita para avisar que vai abrir mão da defesa dele se perceber que ele está prejudicando Paola. Edmundo respira fundo com a chata. Carlos Daniel diz a Carlinhos que há um problema, mas sai sem contar qual. Carlinhos pergunta para Pedro qual é o tal problema. Stephanie percebe que Patrícia está bem arrumada. Patrícia recorda que aquele é o dia do julgamento de Paulina. Stephanie admite que não tem mais rancor dela. Patrícia revela que Paola vai ao julgamento para acusar a coitada da irmã. Pedro diz a Carlinhos que não sabe de nada. Carlinhos bate o pé que quer ver sua mãe o quanto antes. Carlos Daniel volta e avisa que chegou a hora do filho ser interrogado. O Meirinho aparece e anuncia que Carlinhos já será levado, na presença do juiz, a promotora e o doutor Montesinos. Carlos Daniel se irrita ao saber da presença de Dr. Montesinos e garante que vai falar com o juiz para impedir uma coisa dessas. Willy chega diante da casa de Stephanie. Patrícia fofoca para Stephanie que Paulina não pretende se defender. Stephanie observa o Willy entrando. Piedade e Adelina decidem ir às escondidas para o tribunal e ficam esperando Pedro chegar. Carlos Daniel tenta argumentar com o juiz sobre a presença de Montesinos, mas o juiz alega que o advogado tem direitos e, além disso, ele que deve sair dali para não coagir o filho com sua presença. Carlos Daniel pede para Carlinhos não se preocupar com nada, mas ele não está com medo de nada. Carlinhos fica sozinho diante de todo o tribunal. Willy insinua que foi abandonado por Stephanie. Patrícia tenta ir embora, mas Stephanie pede para ela ficar. Willy tem certeza de que Paola vai acabar com Paulina no julgamento. Ele exige saber por que Stephanie recusou atendê-lo na ligação. O Meirinho convoca Carlinhos para diante do tribunal. O juiz faz o pequeno jurar que está falando a verdade. A promotora Zoraida Zapata começa o interrogatório em cima de Carlinhos. Ele conta tudo o que aconteceu para culminar em sua fuga. Zoraida questiona o que ele fez depois de fugir. Stephanie ressalta que Willy a abandonou, mas ele lembra que estava sendo ameaçado pela ralé de Viviana. Ele insinua que está lá por dinheiro. Stephanie avisa que não tem nada para ele. Willy afirma que vai usar a procuração para conseguir um empréstimo no banco, mas Stephanie revela que anulou esse poder. Willy quase explode de ódio e decide ir ao julgamento com Patrícia para testemunhar a favor de Paola. E só não fará isso se lhe derem no mínimo $200 mil. Stephanie avisa que vai ao julgamento também, então, para armar um escândalo contra ele e a vagabunda que era a amante dele. Willy manda ela fazer o que quiser. Em uma sala isolada, Edmundo informa a Paulina que falta menos de 1 hora para ela ser julgada. Carlinhos conta para Zoraida como aconteceu seu acidente, por sua própria imprudência. Carlos Daniel revela a Edmundo que Carlinhos está sendo interrogado. O advogado se irrita ao saber que isso está acontecendo sem sua presença e entra no tribunal. Ele se depara com Zoraida acusando Carlinhos de mentir e exclamando que Paulina estava esperando ele sim, junto aos velhos que ela tinha como cúmplice. Carlinhos reitera que ninguém o sequestrou. Edmundo grita protesto, pois estão interrogando Carlinhos sem sua presença e de uma maneira muito tendenciosa. Stephanie reclama de Willy não se importar com o filho deles. Willy manda a mulher engolir a criança e exige os $200 mil. Stephanie ordena que ele saia de sua casa, mas Willy bate o pé e manda Patrícia ligar para os Bracho, pedindo o dinheiro em troca dele não depor a favor de Paola. Patrícia se recusa a fazer isso, mas Stephanie permite que ela ligue, já que está doida para contar também para o mundo inteiro que Willy era amante de Paola.
Edmundo pergunta o que raios Montezino está fazendo ali no interrogatório de Carlinhos. Montesinos explica que quer falar com o moleque, mas Edmundo argumenta que ele não tem direito. Além disso, Carlinhos já falou o suficiente. O juiz acata a decisão e termina o interrogatório. Stephanie dá o telefone para Patrícia ligar. Willy se mostra um covarde, canalha como ele é, e fica acuado, propondo então outra solução, que Stephanie devolva a procuração a ele. Stephanie se recusa a fazer isso. Patrícia se cansa do circo e decide vazar. Willy recorda a Stephanie que eles têm um filho, mas ela afirma que a criança no momento é só dela. Carlinhos é cercado por repórteres. Carlos Daniel pede para Pedro levá-lo embora. Carlinhos pede para ver a mãe, mas Carlos Daniel garante que ele vai vê-la depois. Edmundo comenta que salvou Carlinhos de ser indagado por Montesinos. Eles decidem voltar para o tribunal. Paola aparece e anuncia para Carlos Daniel que chegou disposta a afundar na cadeia a adorada usurpadora dele. Edmundo e Carlos Daniel ignoram Paola e entram no tribunal. Edmundo parte para falar com Paulina, enquanto Carlos Daniel só espera. O advogado avisa a coitada que Carlinhos já depois. Paulina pergunta de Paola. Edmundo conta que a megera chegou disposta a acabar com a vida dela e implora para que ela se defenda. Paulina reitera que não quer acusar a própria irmã e sugere que Edmundo desista do caso. Ele garante que não desistirá e nem fracassará. Paola debocha de ter uma visão privilegiada de Carlos Daniel, que provavelmente vai sair chorando ao ver Paulina sendo condenada. Carlos Daniel prefere sair a ouvir a megera, e ela o chama de covarde. Carlos Daniel se esbarra em Montesinos, e os dois discutem, um acusando o outro sobre as defesas de Paola e Paulina. Adelina e Piedade avistam Pedro chegando. Carlinhos desembarca e corre para contar para a avó que depois a favor de sua mãe, mesmo contra uma velha antipática que estava lá tentando lhe fazer mentir. Montesino sugere que Paola demonstre cansaço ou peça para interromperem o julgamento se fizerem alguma pergunta inoportuna. Paola demonstra estar tranquila. Todos entram no tribunal, incluindo Leda. Edmundo avisa a Paulina que Paola será a primeira pessoa a depor. Ele se retira para a sala. Emiliana implora para Paulina se salvar, mas ela afirma que não pode. Leda se senta ao lado de Carlos Daniel e explica que é testemunha. Ele aponta para o lado da acusação e manda a sirigaita ir para lá. Leda vai e cumprimenta Paola. As duas se tratam com uma cordialidade debochada. Leda recorda que foi enxotada da clínica por ela, segundo Elvira. Elvira engole seco, enquanto Paola se faz de desentendida, afirmando que elas são amigas e rivais. Leda pede para sentar ao lado de Paola. As duas se divertem debochando de Carlos Daniel. Adelina e Piedade chegam ao tribunal. Carlos Daniel se surpreende ao ver a vovó lá, que conta para o netinho que decidiu comparecer de última hora. O juiz dá início ao julgamento. O oficial começa a ler o nome dos presentes, Zoraida, Edmundo e Montesinos também. Ele convoca Paulina para entrar. Paulina entra muito nervosa e todos a observam. Willy fica irritado por Stephanie não parar de ninar o neném. Ela pede para ele pelo menos ver como é o filho. La usurpadora, esperando por tu amor. Patrícia fofoca com Rodrigo da chantagem de Willy. Leandro aparece e descobre que o canalha voltou para a capital. O juiz convoca Paola para testemunhar. Leda dá boa sorte para a amiga. Paola é levada por Elvira na cadeira de rodas. O oficial pede para Paola levantar a mão e jurar dizer a verdade. Paola jura. Zoraida solicita a opinião de Paola sobre Paulina. Paola finge uma vergonha inexistente e se faz de digna. Zoraida pergunta como começou tudo. Paola conta que foi fazer uma viagem médica e aproveitou para descansar com um casal de amigos. Stephanie tenta convencer Willy a levar o filho no coração, como ela leva. Willy carrega o neném pela primeira vez. Leandro decide se demitir imediatamente, mesmo que Rodrigo garanta que Willy não vai mais entrar lá. Ele fica irredutível e anuncia que aquele lá é seu último dia.
Paola mente que Paulina foi a primeira a observar que elas eram idênticas. Além disso, Paulina teria revelado que elas eram gêmeas na mesma hora, separadas ao nascer. Aí, no dia seguinte, as duas se reencontraram e Paola estava muito feliz de receber a irmã, enquanto Paulina estava sombria. Paulina então teria desabafado que sua vida era muito pobre e miserável e depois propôs desfrutar do bem-estar da irmã por 1 ano. Paulina chora ouvindo isso, enquanto Piedade fica incrédula com o cinismo da bruxa. Carlos Daniel enfim tira sua aliança. Paola inventa que Paulina ameaçou matá-la se ela não lhe desse o seu lugar. Paulina não se aguenta de chorar, enquanto todos na plateia ficam de burburinho. O juiz se compadece da megera e até lhe oferece um copo d'água. Paola segue inventando que Paulina estudou seus movimentos, além de voltar a ameaçá-la toda hora. Segundo Paola, Paulina ameaçou também mentir que ela tinha um amante e até roubou uma pulseira sua. Paulina explode, tão incrédula, e grita para Paola parar e calar a boca. Leandro surge na vila e cumprimenta Abigail e Viviana. Ele pergunta se Abigail já falou com a prima dela para morarem juntas. Viviana não entende isso aí. Abigail diz que não. Leandro avisa que quer se casar com Viviana no sábado e sair na lua de mel no domingo. Paola se faz de sofrida por ter que acusar a irmã. O juiz tenta fazer com que ela descanse, mas a megera quer continuar. Paola mente para Zoraida que Paulina queria ficar em sua casa por 1 ano e se a denunciasse ela ficaria para o resto da vida. Zoraida a recrimina por não ter denunciado antes, mas Paola recorda que Paulina é sua irmã, puxa vida. Zoraida pergunta então se as duas se comunicavam durante esse ano. Paola inventa que enviou muitas cartas desesperadas sem resposta. Zoraida encerra seu trabalho e o juiz passa a palavra para Edmundo. Edmundo pergunta a Paola com quem ela estava quando sofreu o acidente em Mônaco. Paola finge que está passando mal e Montesinos exclama que a pergunta do advogado é impertinente. Edmundo rebate que se Paola está boa para acusar, também está boa para se defender. Paola finge um desmaio e Elvira a acode. Adelina, Piedade e Carlos Daniel sabem que é fingimento, mas Paulina, como a toupeira que está sendo, fica nervosa pela irmã. Leandro explica que Willy voltou e é melhor casarem e irem embora para sempre. Abigail se entristece pelo casamento ser às pressas e só com testemunhas, mas Viviana só se importa com o vestido branco. Leandro garante que vai comprar um vestido lindo para a amada e que eles irão morar no litoral. Viviana fica animada e os dois acabam se beijando. O juiz opina que é melhor que Paola volte para a clínica. Edmundo explica que aquilo ali é uma artimanha da megera para fugir de suas perguntas. Montesinos exclama que sua cliente não é ré. Edmundo bate boca com o advogado e o juiz dispensa Paola. Paulina observa a irmã sendo levada desmaiada. Elvira sussurra no ouvido da vilã que provavelmente ela vai ser mandada para a clínica. É exatamente o que Edmundo pede. O juiz determina que Paola volte para a clínica. Leda se aproxima de Paola e a vilã ordena que ela fique para destruir Paulina. Depois de sair, Paola fica fula da vida por não poder ficar e responder às perguntas de Edmundo, pois talvez ele tenha provas de que ela está mentindo. O juiz convoca Paulina para depor. Paulina jura dizer a verdade. Zoraida pergunta se ela sente afeto por Paola como irmã. Paulina confirma e diz sentir pena também. Zoraida então pergunta como ela teve coragem de ameaçar Paola e usurpar o lugar dela. Paulina mente que fez isso porque sentia inveja e ambição e que Paola é uma mulher boa. Desculpa. Paulina se levanta e se declara culpada, despertando o desespero e choque de todos. O juiz pede ordem. Zoraida reitera suas perguntas e Paulina segue se culpando de tudo, menos do sequestro de Carlinhos. Edmundo anuncia para todos que Paulina está mentindo em sua culpa para salvar a irmã apenas. Paulina reitera que está falando a verdade, mas Edmundo põe como garantia sua honra de advogado, ainda mais tendo provas. O juiz concede permissão a Edmundo de defender Paulina mesmo que ela não queira.
Paola volta para a clínica cuspindo fogo e amaldiçoando Paulina. Ela garante que vai ser como uma sombra no amor de Paulina e Carlos Daniel. Enquanto Edmundo narra os fatos, Paulina se lembra de como foram as coisas de verdade, o encontro com Paola, a proposta dela, etc. Edmundo anuncia que Paola armou esse plano para ter uma vida de viagens e amantes. Carlos Daniel fica desconfortável, enquanto Leda ri. Montesinos protesta, mas Edmundo se mantém firme. O juiz até ordena que ele prossiga. Edmundo narra o falso roubo armado por Paola para chantagear Paulina e assim conseguir sua liberdade com seus amantes. Paulina grita para ele parar. Montesinos reclama novamente e mais burburinho acontece no tribunal. O juiz intervém. Edmundo garante que pode provar o que diz, com uma testemunha que estava lá quando tudo começou. Paulina fica confusa. Rodrigo e Patrícia chegam diante do tribunal. O juiz dá um intervalo de 15 minutos na sessão e depois ouvirá as testemunhas. Paulina sai do púlpito irritada. Cacilda, Adélia e Lalinha fofocam sobre o julgamento. Elas lamentam pelo diário não ter sido encontrado e decidem procurar novamente. Rodrigo e Verônica descobrem o que aconteceu durante a ausência deles, inclusive que Edmundo salvou o gongo. Enquanto isso, Paulina reclama com Edmundo por ele querer sujar o nome de Paola. Edmundo recorda que a megera foi muito corajosa para acusá-la, portanto, não está sofrendo tanto assim. Paulina implora para o advogado ter piedade por sua irmã. Ele afirma que só tem algum sentimento por Paulina. Carlos Daniel demonstra estar triste para Rodrigo, porque mesmo que Paulina seja solta, ela não vai voltar para ele. Rodrigo teme que Paulina vá embora, mesmo sendo a nova dona da fábrica. Carlos Daniel não acha que ela vá, pois bem deve ser capaz de se tornar enfermeira da própria irmã. Edmundo não vai aceitar ser piedoso com Paola se isso significar que Paulina vai ser condenada. Paulina justifica todas as loucuras de Paola, jurando que ela está fazendo o que está fazendo por estar mal da cabeça por causa do acidente. Edmundo ressalta que Paola argumentou todas as suas mentiras com lógica. Então, se estivesse tão ruim assim, ela não faria isso, né? Paulina se dá conta de que não vai conseguir fazer o doutor mudar de ideia. E graças a Deus. La usurpadora, esperando por tu amor. Todos os empregados se organizam para encontrar o diário de Paola. O juiz retoma a sessão e ordena que o oficial traga a próxima testemunha. Luciano é convocado e olha dentro dos olhos de Paulina ao entrar. Ele jura dizer toda a verdade, deixando Paulina mega nervosa. Paulina torce para que Luciano não tenha se arrependido. Carlos Daniel fica ansioso para ver o que ele vai falar. Rodrigo quer saber se o irmão está preparado para ouvir as sujeiras que serão reveladas. Carlos Daniel prefere sair e Patrícia o acompanha. O juiz passa a palavra para Edmundo. Lalinha e Adélia fuçam a sala, enquanto Cacilda vasculha toda a cozinha. Chico pede a ajuda do porteiro para revirar o quarto das ferramentas. Luciano conta que conhece Paola há uns 10 anos. Edmundo pede para ele falar sobre o que aconteceu na noite em que Paulina e Paola se conheceram. Montesinos protesta e Edmundo o descredibiliza, fazendo o juiz negar o protesto. Zoraida pede ao juiz para fazer perguntas antes do advogado. O juiz pergunta se Edmundo permite e ele diz que sem problemas. Zoraida repete a pergunta se Luciano conhece Paola há muito tempo. Ele confirma e lembra que o pai dele era muito amigo do pai adotivo de Paola. Luciano menciona que participou da farsa desagradável da vilã. Zoraida encerra sua intervenção inútil. Edmundo pede para Luciano contar como aconteceu aquela noite. Luciano recorda que as duas trocaram de lugar naquele dia, como um teste onde ele foi a cobaia, para ver se diferenciava ou não. Assim, dias depois, Paola chegou com a proposta de fazer a usurpação. Patrícia e Carlos Daniel detonam Paola. Ele reclama de ninguém ter avisado que ela era uma bruxa. Patrícia se defende, alegando que ele não acreditaria em nada do que falassem, né? Carlos Daniel concorda.
Edmundo pergunta a Luciano se Paola criticava a vida com o marido. Ele confirma e conta que a megera decidiu fazer a proposta de Paulina usurpá-la. Como Paulina recusou, Paola armou o roubo da pulseira de esmeraldas. Todos repercutem a revelação na plateia. Luciano menciona que Paola se fingiu de boa diante do gerente e livrou a cara de Paulina para fazê-la ficar em dívida com ela. Adelina Piedade e Rodrigo esculhambam Paola. O juiz pede ordem no tribunal. Luciano continua o depoimento, revelando que Paulina teve 6 dias para aprender a ser Paola, enquanto a própria Paola estava se preparando para fugir com o milionário Alexandre Farina. Adélia, Lalinha e Chico morrem de cansaço depois de tanta procura por esse bendito diário. Eles contam que acharam 1000 coisas perdidas, menos o diário. Cacilda chega afobada e Lalinha pergunta se ela encontrou. Viviana pede para Abigail ajudá-la a escolher o vestido, mas ela prefere não ir. Viviana sonha com uma festa, mas Abigail manda a afilhada botar os pés no chão. Leandro comenta com os amigos que aquele é seu último dia na fábrica, pois é melhor se demitir do que ir preso por matar o Willy. Felipe e Guilherme são convidados a serem os padrinhos do casório. Edmundo anuncia que não tem mais perguntas. O juiz passa a palavra para Zoraida. Zoraida pergunta como Luciano pode provar o que está falando. Ele garante que participou indiretamente de tudo. Zoraida contra-ataca e o acusa de ser cúmplice direto dos crimes de Paola, pois acobertou um crime. Luciano afirma que estava tratando tudo como uma brincadeira. Zoraida pergunta como Luciano, sendo amigo de Paola, pode estar lá depondo contra ela. Cacilda conta que não encontrou o diário e sim um presente de uma amiga das antigas. Chico acha que Paulina levou, mas Lalinha lembra que ela foi presa e de mãos vazias. Luciano afirma que só quer justiça. Zoraida não para de acusá-lo e Edmundo protesta, pois ela está se excedendo. Zoraida então manda Luciano provar que estava nos lugares que disse que estava. Edmundo intervém de novo, pois o testemunho não precisa de provas de acordo com a lei. Zoraida insinua que ele pode ter sido comprado e insiste ao juiz e ao júri que quer as provas de que ele estava lá. O juiz suspende o julgamento por 2 dias, que será o tempo que os escritores usam para ter mais capítulos, que Luciano terá para provar sua presença no lugar dos fatos. Todos se acomodam para irem embora. Carlos Daniel vai até Paulina e garante que ela sairá livre. Ela prefere que não. Em seguida, Paulina tenta pedir para Luciano não falar nada, mas Edmundo a impede de seguir esse papo. Paulina sai e Edmundo tranquiliza Luciano, alegando que isso é só uma estratégia da promotora. Célia visita Filó, que morre de ansiedade para ver Paulina. Célia avisa que elas vão amanhã mesmo para a capital. Edmundo propõe a Luciano que os dois viajem para o litoral hoje mesmo, atrás de alguma testemunha. Viviana entra em uma loja de vestidos de noiva, irritando Leandro. Dentro da loja, Viviana pede ao noivo para ter uma festinha de casamento, pelo menos. Montesinos revela a Paola que o julgamento foi suspenso graças a uma testemunha. Paola descobre que Luciano está de volta e contra ela, e acha que ele fez isso por dinheiro. Paola ordena que Montesinos procure Luciano e ofereça mais grana, pois tem certeza de que ele vai se vender. Leandro detesta a ideia de ter uma festa, pois Viviana é mal falada. Ela afirma que só eles sabem de tudo e, além disso, ela nem está grávida. Leandro adora saber disso, mas lembra que ela transou com o vilão e morre de raiva. Viviana implora por uma mini festa. Piedade fofoca para Carlos Daniel que Luciano falou horrores de Paola. Carlos Daniel reclama de ter largado a faculdade de Direito para cuidar da fábrica, pois agora estaria defendendo Paulina com mais fervor. Montesinos conta tudo o que Luciano falou no julgamento e Paola morre de ódio. Ela quer porque quer comprá-lo, mas Montesinos opina que Edmundo não vai largar do pé de Luciano. O advogado se retira. Paola se levanta e morre de raiva contra Luciano. Paulina chega na enfermaria e conta que o julgamento foi adiado em 2 dias.
Eulália, Tamara e Magnólia cuidam da coitada, que está em estado de nervos. Paola manda Elvira telefonar para os hotéis onde Luciano pode estar hospedado. Paulina se desespera pela honra da irmã e da família Bracho estar sendo manchadas nesse julgamento. E Eulália acha melhor que ela chore para desafogar. Tamara recomenda que Paulina pare de se preocupar tanto com meio mundo, mas Paulina fica fazendo drama como a chata que é. Paola não tem sorte no primeiro hotel que liga e manda Elvira telefonar para o próximo. Mais tarde, Lalinha chama Piedade para jantar, mas acaba fofocando que todos os empregados passaram o dia inteiro procurando na casa pelo diário. Piedade acha que Paulina guardou esse bendito diário num cofre num banco e fica desacreditada que esse bendito livrinho vai servir para alguma coisa. Paola manda Elvira procurar no Hotel Royal, sem imaginar que é lá mesmo que Luciano está. O telefone toca e Paulina consegue falar com a irmã. As crianças cobram a presença de Paulina para Carlos Daniel. Carlos Daniel se mostra agoniado e desacreditado. Piedade tenta tranquilizar o neto. Lisete propõe morar com a mamãe na cadeia. Carlinhos afirma que se preocupa mais com ela do que com Lisete. Os irmãos discutem, mas se resolvem com um abraço. Piedade pede para conversar com o neto em outra sala. Paulina pergunta como vai Paola. A megera trata Paulina igual lixo e sugere que ela não confie em Luciano. Paulina diz que não sabia que Luciano seria testemunha. Paola avisa que não quer mais falar com Paulina e desliga na cara dela. A megera telefona para o Hotel Royal e pede para falar com Luciano Alcântara. Carlos Daniel conversa sobre o caso com Piedade. Ele revela que vai retomar a faculdade de Direito e cuidar da fábrica no setor jurídico. Adelina conta para os dois que Stephanie está ótima, mas Willy voltou. Piedade comenta que já sabia, por Patrícia, e soube de outra coisa melhor ainda, que Stephanie está enfrentando Willy com uma força que seu filho lhe brindou. Carlos Daniel se despede das duas e vai dormir. Piedade confia que tudo se ajeitará. Adelina lamenta por Paulina não voltar para aquela casa, mas Piedade aposta que ela volta sim. Paola descobre que Luciano está hospedado no Hotel Royal, mas ele não está. Ela promete que vai encontrá-lo. Adelina e Piedade batem um papo. Elas temem que Carlos Daniel caia nas garras de uma lambisgoia como Leda. Adelina jura que não serviria nenhuma senhora que não fosse Paulina. Piedade mesmo que não vai deixar que exista outra senhora, pois quem manda ali naquela bodega é ela. Paola manda Elvira ligar para o Hotel Royal, prometendo oferecer $100 mil a Luciano. Paola reitera que vai pagar uma ótima quantia a Elvira quando isso acabar. A megera fica sabendo pelo telefone que Luciano não está e morre de impaciência. Paola promete aparecer no hotel se não conseguir falar com o traste. No dia seguinte, Paola volta a telefonar para o hotel e descobre que Luciano viajou. Em Cancún, o gerente do clube se nega a depor a favor de Paulina, pois foi testemunha do roubo da pulseira que ela cometeu. Edmundo pergunta se existia alguma colega de trabalho de Paulina. O gerente menciona Célia e conta que ela mora na capital. Edmundo pede o endereço da mãe dela em Cancún. Enquanto isso, Célia e Filó se preparam para a viagem e partem. Elvira mostra para Paola o jornal do dia, cuja manchete principal é a suspensão do julgamento com uma foto de Paulina e Carlos Daniel juntinhos. Carlos Daniel fica sabendo que Leandro se demitiu e só aceitou a rescisão. Rodrigo pergunta de Edmundo e Carlos Daniel conta que ele viajou com Luciano para o litoral atrás de testemunhas. Paola morre de ódio ao ver a foto de Carlos Daniel com Paulina e se impressiona por não conseguir comovê-los. Paola liga para a fábrica e Rodrigo passa para Carlos Daniel. Paola diz ao marido que tem uma nova proposta para fazer, que será conveniente para os dois.